Eu gosto de vir com lencinho umedecido. Tá vendo? Da capinha limão ele é bem transparente. Enquanto o da Vult ele já tem uma consistência mais de creme. Essa paletinha da Ruby Rose. E custo-benefício dele também é muito bom. Passou os corretivos que você não arraste. Que você só deposite. Você vai deixar isso aqui entrar na sua pele. Sei lá. Vai comer alguma coisa, fuma um cigarro, limpa a areia do gato, sei lá. Enquanto o pó tá aqui, eu vou pro olho. Então eu pego aqui o lencinho umedecido e tiro o excesso aqui da pálpebra, a sobrancelha também. Que eu não sei se vocês repararam, mas eu não passo base na pálpebra. Porque como eu vim com corretivo e outras coisas, pode ser que fique uma camada muito grossa. Então eu tiro o excesso com o lencinho umedecido, só na pálpebra e pronto. É isso, basicamente. Agora eu vou começar a fazer o olho. Para primer de olho, eu gosto muito de usar esse corretivo aqui da Ruby Rose. Ele é um corretivo de alta cobertura. Inclusive tem unitários dele em tons mais claros e também em tons de corretores. Então tem ele em tubinho assim, verde, cor salmão, roxo. Eu gosto bastante desse aqui. Eu pego a cor mais claro, que esse aqui não tem na embalagem. A cor, eu não tô achando aqui, mas é a cor mais clara. Gosto de fazer de primer para sombra, porque além de ele deixar um pouco mais claro, ele vai ajudar a fixar a sombra, a grudar a sombra mesmo. Vai dar um destaque maior na pigmentação da sombra. Ou usar da paletinha, essas cores mais claras aqui. Esse branco, eu testei ele, eu não gosto muito porque ele não fica muito forte, ele não traz muito a cor como esse corretivo traz, mas dá para você usar esse corretivinho aqui também, ou esse corretivo mais claro. Mas ele vem, ó, um pincelzinho, um aplicador em pincelzinho, o que ajuda também na hora de passar aqui o produto. Então, ó, eu passo aqui, não precisa de muito, tá? Não precisa ser a louca do corretivo, é só pra dar uma cor. E com uma esponjinha eu venho esfumando, ó, esfumo bastante. E é isso. Para fazer o começo do meu olho, a base de transição do meu côncavo, se você não sabe, gente, côncavo é essa parte aqui, ó. Nosso olho tem uma parte que não mexe e uma parte aqui que mexe, que é a pálpebra, e a parte que não mexe a gente chama de côncavo. Então quando a gente fala que vai construir um côncavo, a gente vai fazer um côncavo um pouquinho mais para cima, é justamente trazer essa linha daqui, da dobra do olho aqui, um pouquinho mais pra cima, como se a pálpebra móvel fosse um pouquinho mais pra cima, abrindo um pouquinho mais o olhar, dando essa ilusão de olho um pouquinho maior. Então, para começar a construir aqui um fundo do meu côncavo, eu vou usar essa paletinha da Make Be, a Perfect 12. Ela tem uns tons de marrons bem bonitos. Tem uns tons bem bonitos aqui, umas sombras cintilantes. E esse rosinha, eu gosto de começar com esse rosinha, ou esse marronzinho mais claro aqui. E depois eu dou profundidade com esses marrons aqui. Essa paletinha, a qualidade do produto da Make Be é muito bom. Vocês vão ver que ele pigmenta bastante. Ele é muito facinho de esfumar. E o cheiro dele, gente, quase não tem cheiro de talco. Porque sombra que tem muito cheiro de talco, você tem que ficar atento porque pode ser que ele esfarele muito. Como por exemplo, essa aqui, essa sombrinha minha, da Ludurana. Ó, da Ludurana. É uma sombra boa, dá pra trabalhar ela. Só que ela esfarela demais. Então você pigmenta e na hora que for esfumar, essa sombra ela começa a sair e mancha um pouco o olho. E esses tons de verde aqui, eles oxidam, pelo menos no meu olho, ele oxida e fica um tom de azul. Então, tipo, dá pra trabalhar. Eu gosto de só pigmentar, usar essas sombras pra pigmentar, sem
esfumar muito. Paleta baratinha, funciona, dá pra trabalhar, como eu disse, dá pra fazer alguma coisa. Mas tem esses poréns, né? Uma certa paciência pra trabalhar. Enquanto essa aqui, você não precisa ter paciência pra trabalhar, sabe? Você só aplica, pigmenta, esfuma muito bem, não sai a cor. Enfim, gente, custo-benefício. Eu, quando comecei, eu comprei essa réplica da Huda Beauty. É uma réplica, gente. Não comprei em réplica, eu comprei porque eu tava começando. Isso aqui é pirata, sabe? E a marca acaba perdendo muito com isso. Então, assim, eu não gosto muito de comprar, porque se acontecer alguma coisa, se tiver alguma fórmula aqui nessa piratagem, pode ser que alguma coisa aconteça com o seu olho. A gente não tem a segurança que a marca oferece, porque isso aqui não é Huda Beauty, isso aqui é uma marca pirata. Então, não comprem pirata, não façam que nem eu. Tem ingredientes nessas réplicas que às vezes não são bons pra pele. Mas eu comprei, como eu disse, era falta de experiência. Eles têm essa paleta, tem vermelha, tem roxa, tem uma laranja, tem azul. Ao invés de comprar um pirata, você pode comprar baratinhos que funcionam. Como por exemplo essa aqui da Febella Color Pop. Ela vem esses tons de azul, que é belíssimos também. Não tem um cheiro um pouquinho de talco, então eles esfarelam um pouco. Essas três sombras e essa aqui são cintilantes e essas aqui são mates. Mas prefiro comprar produtinhos que tem a sua própria fórmula, que é inspirada nas marcas gringas, como por exemplo a Huda Beauty é uma marca gringa. E comprei outras alternativas, como por exemplo essa aqui da própria Ludurana, ó. Essas aqui, as cores são muito boas, essa paletinha. Elas ficam super pigmentadas, inclusive lá no meu Instagram. Eu fiz uma maquiagem laranjona, assim, uma coisa bem inspirada no pôr do sol, que é o que essa paletinha é inspirada nas cores do pôr do sol. Então eu fiz uma maquiagem lá no Instagram, se vocês quiserem lá ver, tá aqui. Mas essa paletinha é boa. Essa da Ludurana, ela é boa, ela pigmenta, ela esfarela um pouquinho, mas ela pigmenta melhor do que essa aqui. Falando de preços, se você quiser investir um dinheiro, eu aconselho você a investir em produtos para pele, como base, corretivo, pó. Até o corretivo dá pra deixar de lado, mas base e pó, eu acho que dá pra você gastar um pouquinho mais, porque é uma área maior da maquiagem. É uma área onde você vai mostrar mais a maquiagem, né? Do que o olho, do que o batom. Falando em batom, vou tirar isso aqui, gente. Tá horrível. Em questão de, como eu tava falando, em questão de você investir um dinheiro, prefira investir numa base um pouquinho melhor, num pó que seja um pouquinho melhor. Como eu falei, dá pra você dar o truque do talco, mas por baixo você pode investir num pó como o da Payot, por exemplo, em um hidratante bom, um primer um pouquinho melhor. Ou seja, produtos pra pele, que isso vai fazer com que a sua maquiagem tenha um acabamento mais bonito, mais polida. Mas dá pra usar os baratinhos, tem muito baratinho que tem um bom acabamento, como eu disse, a Vult, Ruby Rose, os últimos lançamentos da Ruby Rose são maravilhosos. Porque paletinha você pode comprar baratinho. Porque paletinha você pode comprar baratinho que vai funcionar do mesmo jeito, vai pigmentar, é só você entender a paletinha, como ela funciona. Então compensa mais economizar um pouquinho mais nas paletas e gastar um pouquinho mais em base e produtos para pele. Eu ganhei essa paletinha aqui, então é muito boa. Se você tiver condições, eu recomendo a Make Be, que é uma marca boa, nacional e é maravilhosa. E a embalagem é de metal, vem com um espelhinho, vem com um pincelzinho muito bom também. Se vocês quiserem, eu trago resenhas só da paletinha, falando bastante só das paletinhas. Então, deixem nos comentários que eu explico tudo pra vocês certinho, questão de fórmula, tons mate, o que funciona, truque pra fazer funcionar. Então deixa aqui que eu comento tudo pra vocês. Pra começar a esfumar, eu vou usar esse pincelzinho aqui, tá? Olha, um pouquinho mais fofinho. Porque quanto mais fofinho o pincel for, ele vai meio que espalhar mais homogeneamente, sei lá. Ele vai espalhar melhor. Ele vai
ele vai espalhar melhor a sombra no seu olho. Eu vou pegar esse tom rosinha e vou selar todo esse corretivo. Como a gente fez na base e depois veio com pó, eu vou selar o corretivo que tá molhado com esse pó. Então ele vai selar, vai assentar e eu vou conseguir trabalhar melhor em cima. Eu pego um pouco de produto no pincel, venho aqui, ó, tiro as marcações do olho, tiro as marcações pra não ficar vincado. Então, ó, e com o olho assim ainda eu só venho depositando. Com a mão bem leve, eu venho espalhando o produto no olho, só para selar. Depois eu vou construindo o desenho que eu quero no olho, fazer, enfim, a arquitetagem dos olhos. Com o olho fechado, ó, e eu selo. Agora eu vou dar um pouquinho mais de intensidade na cor, então eu venho pegando, eu coloco aqui no cantinho externo, e arrasto pra dentro, ó. Eu gosto de chegar até o final da sobrancelha aqui. Eu chego no final da sobrancelha e venho trazendo pra cá, ó. Nesse sentido. E arrasto um pouquinho pra fora. É importante deixar essa camada de talco aqui embaixo dos olhos, porque se cair sombra aqui, não vai manchar a pele. Depois é só você varrer. Muita tecnologia. Então, basicamente é isso, gente. Deixei esse rosinha, que não tem nome, inclusive, Make Be. Por favor, colocar nome nas sombras, que eu amo quando a sombra tem nome. Agora eu vou vir com um tomzinho mais escuro, pra criar profundidade e começar a construir um olho. E pra isso eu vou usar o pincelzinho 09, ó, 09 da Macrylan. E, gente, sombra, pincelzinho de sombra, a toalhinha agora é a sua melhor amiga. Agora, para dar um pouco de profundidade no olho, eu vou vir com esse marronzinho aqui. Ele é um marronzinho um pouco mais frio. Eu venho aqui, pego e vou depositar na parte externa do olho. Pigmenta. E agora o intuito é você colocar uma cor dentro da outra, mas sem cobrir a cor que você já colocou por baixo. Aí pigmento aqui. E subo um pouquinho o côncavo até mais ou menos metade do olho, só para dar uma profundidade, e jogo um pouquinho para fora também. E depois eu venho com esse pincel, sem pegar mais produto, ele com o pincel sujinho mesmo, e ó, com a mão bem leve, só na bordinha, para ficar um degradezinho bem suave, uma coisinha bem assim, bem trans, bem cis. Seja lá como você se identificar. E vou usar esse tom aqui, ó, esse marrom um pouquinho mais quente, para trazer mais profundidade, e vai dar um degradê melhor pro nosso côncavo, pro nosso esfumado. Ó, sempre aplicando no cantinho externo do olho e vem trazendo aos poucos, tá bom, gente? Cantinho interno. Ai, com pigmenta, eu amo. Deposito o produto e vem arrastando. Tá vendo? Essa magia da maquiagem. Ó, tá vendo que quando eu fecho o olho some tudo? Então eu subo um pouquinho pra cá. Eu gosto de olhar pra frente, ó. Olhar pra frente e trabalhar com o olho também aberto. É importante você abrir o olho pra você não fazer assim e suma aqui. A hora que abre, esconde tudo a pálpebra gordinha. E vai subindo até onde o olho, quando você abre, não esconda tudo, tá? Então, ó, eu subo um pouquinho mais. Já deu uma outra cara. E agora eu vou vir até o finalzinho aqui, ó. Eu junto essa cor mais quente até o contorno do nosso nariz aqui, até onde faz o contorno. Tá vendo que já cria esse semi-cut crease aqui, ó, naturalmente. E com um pincelzinho eu esfumo. Se você quiser, você pode pegar o marronzinho aqui que a gente usou. Pega só um pouquinho e vem esfumando. Tá vendo como fica um degradezinho bem boneca?
Agora eu vou fazer o outro olho. É isso. Esse aqui é o básico do marrom, gente. Básico do marrom. Você pode fazer direto com esse marronzinho aqui, ó. Vem direto com esse marrom. E depois só vem com esse pra criar esse degradê. Você pode mudar as cores. Você pode vir tipo com um azul claro e depois um azul mais escuro, fazendo essa parte daqui. Essa técnica de esfumado é uma técnica que eu sempre gosto de usar. Eu aprendi primeiramente a fazer essa técnica. É só você trocar as cores, tá? Só você trocar as cores. E ó. Se você tá gostando, deixa o like aí, viu? Não tem que ficar lembrando não, né? E para dar um pouquinho mais de profundidade para esse olho, eu vou usar um pouquinho desse preto, mas bem pouquinho, gente, bem pouquinho. Porque sombra preta, por ela ser um pouco mais densa, ela esfarela muito. Não importa a qualidade, que seja a paleta, sombra preta. Se você for fazer um olho pretão, é recomendado. Eu recomendo você fazer primeiro o olho, depois a pele, porque vai cair sombra aqui, vai esfarelar, vai cair. E sombra preta, quando gruda, não sai. Bem pouquinho, só para criar um pouquinho mais de profundidade aqui no olho. Só nesse cantinho externo. Aí eu só vou dar uma subidinha até aqui e arrastar um pouquinho pra cá. Só um pouquinho. Agora eu gosto de vir com corretivo. Só um negocinho, gente, ó. Só um trisquinho. Só pra dar uma clareada nessa área. Vem com a esponjinha e ó. Tá vendo que já deu uma clareada aqui nessa região? Ó, a diferença. Agora eu vou usar essa paletinha da Playboy. Cai uns glitch, sei lá. Acho que vazou água. Olha o tamanho desse espelho. Que eu amo, eu uso pra tudo esse espelhão. É maravilhoso. E vem bastante cores cintilantes, ó. Tá vendo? Aqui em cima, aqui. E aqui tem esses tons rosados. E eu vou usar na parte de dentro, acho que essa corzinha aqui, mais aqui dentro. E esse tomzinho aqui, meio cobre, um marronzinho meio cintilante pra fazer nessa parte de dentro. Então eu vou dividir o olho em dois. Aqui dentro, esse bronze meio metálico. E aqui na parte interna, esse branquinho. Eu vou fazer um lado com pincel e o outro lado eu vou usar o dedo, para vocês verem a diferença na hora de descarregar toda essa cintilância da sombra. Esse aqui é o pincelzinho que vem com a paletinha, que eu mostrei pra vocês, a Perfect 12 da Make B. Tem esse pincelzinho que ele é mais pontudinho. Esse outro lado aqui, ele é mais fofinho, pra você poder esfumar. Ó, vou pegar minha sombrinha. Peguei bastante. E vou vir na parte interna do olho. Ai, olha como brilha, gente. E vou trazer mais ou menos até a metade aqui, ó, tá? Ó. Agora eu vou usar o dedo pra pegar a sombra, ó. Eu ponho o dedo aqui e eu rodo assim, gente, ó. Aí fica assim no dedo. Aí eu venho, ó, coloco e arrasto. Olha como vem muito mais o brilho. Olha a diferença. Ó. Ai, eu amo aplicar com o dedo. Então, eu recomendo sombra cintilante, dedo, gata. E agora eu vou pegar esse tomzinho aqui, meio cobre, pra passar do meio do olho pra cá. Ó, peguei, tá vendo? E aplico. Tá vendo? Ai, eu amei essa maquiagem. Super brilho, glow, eu amo. Bom, basicamente é isso. A parte de sombra cintilante é só na parte interna mesmo. E agora com aquele pincel que a gente usou sujinho, eu venho só tirando o excesso aqui de cima. Mas ó.
close. Como meu delineador está um pouquinho seco, eu vou usar esse diluidor de maquiagem da Miss Larry. Ele é muito bom, tipo, se você pingar umas 2 gotinhas, já deixa super líquido, volta a consistência em gel normal dele. Então aqui diz que ele fluidifica, recupera e potencializa a sua maquiagem. E realmente é o grande elixir dos deuses. Então, ó, eu venho aqui, 1, 2 gotinhas apenas. Para aplicar o delineador em gel, eu gosto de usar esse pincelzinho. Ele também é da Macrylan. Ele tem a pontinha assim, ó, com um pincel bem fininho. E é perfeito, porque você segura ele, ó, ele automaticamente já encaixa para você fazer o delineador. Ele é muito preciso, tem uma ótima precisão. Então eu consigo bastante trabalhar com ele, eu super recomendo para você treinar também, ele é ótimo. Então você consegue, sem descarregar muito produto, desenhar e demarcar o seu gatinho, seja delineador gráfico, enfim. Eu gosto bastante. Dou uma misturadinha, o delineador com o diluidor. Pego um pouquinho e tiro o excesso. E ó, gata, eu gosto de começar pelo lado de fora e depois indo pra dentro, tá? Eu não gosto de deixar um delineador muito grossão, porque senão meu olho já não tem muito espaço. Se eu faço um delineador nessa parte do olho muito grosso, ele acaba escondendo um pouco demais a maquiagem. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu delineado. Pego a linha d'água aqui, ó, onde termina a linha d'água é onde eu começo o meu gatinho. Então eu venho aqui e arrasto, tá vendo? Aí, gata, faz o que você quiser. Se você quer uma coisinha mais delicadinha, mais pequenininha, aí você dosa o tamanho do delineado que você quer. Eu sou a louca do delineador e eu subo até mais ou menos o final desse negócio aqui. Então eu venho só demarcando, tá? Só demarcando. E para aqui. Aí agora eu vou começar a preencher, tá? Eu vou fazer a largura dele aqui. Eu recomendo você fazer fino e engrossando para você ter mais precisão, ter mais controle do delineado, para você não ficar crescendo. Então eu venho aqui e puxo já direto para cá. E preencho. Pronto. Já venho também acertando aqui fora, o que deu uma borradinha. Deu uma acertada. E deixa dar uma secada. Se você, como eu, tem a pálpebra um pouquinho muito caída, o certo é você, de olho aberto, você abre o olho e faz, olhando pra frente, o delineador nessa parte de arrastar pra cá. Porque se sua pálpebra é muito caída, você olha pra baixo. A hora que você levanta o olho, a pálpebra esconde o delineado. Então é importante você fazer de olho aberto e riscar essa parte de cima aqui. Pra você ter uma noção da grossura que vai ficar o seu gatinho. Nessa parte de fora, pra mim tá muito fino. Então eu venho e aos poucos eu vou engrossando. Ó, olho aberto pra frente. E dá uma engrossadinha. Pronto, pra mim já tá perfeito. Aí eu olho pra baixo, eu pego o espelhinho, ponho aqui pra baixo e termino de fazer o olho. Eu gosto de vir só até mais ou menos a metade do olho, pra não ficar muito espaço de delineado dentro da pálpebra. Então eu faço mais ou menos até a metade do olho. Espelhinho pra baixo, olhou pra baixo e vem, gata. Aí deu uma borradinha aqui, que eu abri o olho, não esperei secar. E preencho. Passa bem rente à base dos cílios, a raiz dos cílios. Basicamente é isso, gente. Meu delineado.
Agora nessa parte interna eu venho bem fininho, tipo, bem rente aos cílios mesmo. Tá vendo, ó? Bem rente aos cílios, só pra dar um acabamento melhor. Na minha opinião, delineador é assim, gente, errou, aumenta, tá? Errou, aumenta. Por isso que eu falo pra começar fininho, porque se errar, aumenta. Agora eu vou fazer o outro olho também, vou passar no outro olho e eu já volto aqui pra vocês. Pronto, fiz o outro lado, ficou assim. Bem garoto, uma coisa bem... Agora eu vou tirar o restante do pó que ficou no meu rosto, o restante do talco, com o pozinho compacto que a gente colocou lá, primeiramente. E eu só vou vir varrendo, tá? Eu não vou depositar dessa vez, eu só vou varrer pra poder tirar, ó. Então toda a sombra que caiu aqui, você faz esse movimento aqui, ó, de varrer pra fora do rosto. Com a mão leve também, tá, gente? Com a mão leve, você vai varrendo e vai tirando toda a sombra. Bom, agora eu vou fazer o blush e depois eu vou fazer a sobrancelha. Então bora lá que já tá quase acabando. Para o blush, eu tenho gostado muito de usar essa paletinha da Vivai, a Color Me Matte, efeito natural. Tá? Ele é bem baratinho também, é uma marca baratinha, então super compensa e é super hiper pigmentado. Então tem que ir com a mão bem leve, porque senão vai ficar aquela chinelada. E essas são as cores, gente. Eu gosto bastante de usar essa cor aqui, acho que ela fica bem... acho que ela combina bastante com o meu tom de pele, mas tem outros tons mais escuros, para peles mais escuras e para peles mais claras também. Mas eu gosto de usar esse aqui, que ele é meio médio. Mas, gente, cuidado, que essa paletinha pigmenta muito, muito. Ó, eu vou só dar uma chuchadinha, tiro o excesso, dou um sorrisinho e aplico aqui, ó. E, olha, já dá muito pigmentado. Eu fui pegar mais um pouco, pegou demais. E eu costumo arrastar pra cá. Então eu arrasto e passo aqui. O blush dá uma vida, né? E com o resto que tá no pincel, eu gosto de passar aqui no nariz, assim, um pouquinho. Bem em cima do nariz, ó, pra dar um arzinho de queimado. Aí eu passo um pouquinho na testa. Enfim, uso o resto em outras áreas, pra dar uma coisinha mais naturalzinha também. E fica assim o blush. Pra sobrancelha, eu tenho gostado de usar esse quartetinho de sobrancelha da Ruby Rose. Ó, ele vem com esse pincelzinho também, ó. Vem com esse pincelzinho. Um lado bem chanfradinho e bem fininho. E do outro vem uma espuminha, ó. A espuminha é pra você pegar essa partinha cremosa, que é como se fosse um primer do olho, só que da sobrancelha. Isso vai ajudar o pozinho a grudar na sobrancelha. Então a parte de espuminha, você passa aqui no creminho e passa na sobrancelha. Eu pego aqui e passo nos pelos. Eu passo no sentido em que o pelo cresce mesmo, tá? E agora, com esse pincelzinho de sobrancelha, que é da Macrylan também, ele vem com duas pontas. Uma é essa escovinha e a outra é a mesma coisa do outro aplicador. Olha, é bem fininho e chanfradinho. Ele é da Macrylan também, é um pincel duplo, escova e chanfrado. E o número desse pincel é 8136, não dá pra ler muito porque tá meio apagado. Mas é o número 8136. Então o que eu faço? Eu passo aqui aquela parte mais cremosa da paleta e venho espalhando, penteando o pelo no sentido que ele cresce. E pra minha sobrancelha eu gosto de usar esse marrom do meio, porque o preto ele é mais indicado para pessoas pretas. Então a sobrancelha vai ser um pouco mais marcada. Pra mim vai ficar muito marcadão se eu usar o preto. Então eu gosto de usar esse marronzinho mais escuro aqui.
E primeiramente eu só risco e depois eu esfumo. Então eu traço aqui a sobrancelha e depois com a escovinha eu venho esfumando. Ó, vou usar o espelhinho daqui, hein? Vocês veem que funciona. Ó, a pontinha do pincel pra lá. Eu risco. E eu faço a mesma coisa na parte de cima. E como eu tenho esse risquinho na sobrancelha, eu também já faço o traço nele aqui, ó. E agora é só preencher a sobrancelha, gente, sem medo. Vai preenchendo. Basicamente é isso a minha sobrancelha. Agora eu vou voltar aqui com a bruma. Vou espirrar em todo o meu rosto, porque isso vai assentar o pó. Vai tirar aquele aspecto de pó. Então eu venho aplicando e também ajuda na fixação. Vou mostrar como eu faço. Então, ó, com uma mão eu seguro o meu leque e com outra eu venho com a bruma. Chacoalho. E com a mão bem afastada, assim, um pouquinho afastada, eu venho. Importante não fazer expressão facial, você fica bem estático. Não abre o olho, não faz nada. Porque se você fizer alguma expressão facial, pode ser que vinque o rosto, tá? Se você fizer alguma expressão facial, pode ser que vinque, seja aqui na testa ou aqui no cantinho. Então, ó, deixa o rosto bem paradinho, bem esticado, até toda essa bruma secar. Então é isso. A bruma ela devolve um pouquinho do viço da pele, ó. Isso que eu nem passei iluminador, mas ele devolve um pouquinho do brilho. O que é bom, dá um aspecto mais natural. E falando em brilho, eu vou passar agora o iluminador. Eu gosto de usar esse aqui da Ruby Rose. É o Glow Duo Highlighter. Highlight. Ele tem essas duas cores. Um mais alaranjadinho, mais avermelhadinho. E um mais pro roxo, puxado um pouquinho pro roxo. Enfim. Eu gosto de aplicar os dois ao mesmo tempo. Para aplicar iluminador, você pode usar este pincel de vassourinha, que ele deixa um aspecto bem levezinho, sabe? Ele não carrega tanto o iluminador. Ou você pode usar um pincel próprio para iluminador. O que eu tenho aqui que eu gosto de usar é esse aqui. Ele era um pincel de esfumar, só que a colinha do pincel aqui saiu. Então eu puxei ele um pouquinho para cima para ele ficar bem fofinho, ó. Bem fofinho. Tem os pincéis próprios para passar iluminador que são mais ou menos iguais a esse. São bem fofinhos e eles dão uma carregada um pouquinho a mais no iluminador. Então eu venho aqui com o pincel, eu pego um pouquinho dos dois, tiro o excesso e venho nessa região aqui, ó, um pouquinho acima do osso que a gente tem aqui no rosto. Então eu venho mais ou menos aqui, ó. Ó. Será que tá pegando? Vou passar mais, então. Agora veio. E do outro lado a mesma coisa. E eu também aproveito o iluminador. Eu pego aqui pra iluminar abaixo da minha sobrancelha. Só aqui nesse finalzinho. Que já dá um glow pro olho, ó. Prontos. E é isso. Eu não gosto de passar na testa e nem no nariz porque eu acho que fica aquela sensação de oleoso. Então eu não gosto de passar, eu passo só aqui e aqui. E às vezes eu passo aqui no arco do cupido, ó, só pra na hora que passar o batom dar um tchan. Bom, agora eu vou passar esse lápis aqui, ele é da Vult, ó, e ele é retrátil, então você roda aqui e o pinguelo sobe. Lembrando que se você quiser diminuir o olho, você passa lápis preto. E se você quiser abrir um pouco mais o olho, você passa ou um branco ou cores mais claras, que vai dar uma abertura no seu olho. Então eu venho aqui na linha d'água e passo.
Cuidado pra não chorar. Ai, coloquei a unha no meu olho. Ai. Bom, agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu gosto de usar bastante esse aqui da Ruby Rose, da linha Trópico. O aplicador dele também é bom. É um aplicador que dá um pouco de volume pros cílios, tá? Ó. Eu gosto de usar o azul para a parte de cima e da mesma linha o verde na parte de baixo. Porque o aplicador do verde, ele é um pouquinho não, ele é muito mais menor, ele é muito pequenininho, ó. Tá vendo? O aplicador dele é muito pequenininho em comparação com o azul e o verde. Então o azul eu gosto de passar na parte de cima porque ele dá mais volume. E esse aqui na parte de baixo, porque como o aplicador não é muito grande, então não tem risco de borrar na parte de baixo. Eu ponho aqui na base dos cílios, dou uma chacoalhadinha e fecho os cílios, ó. Isso ajuda a pentear os cílios e ajuda a passar produto por toda a extensão dos cílios. Então eu ponho na base dos cílios, dou uma leve fechadinha no olho, dou uma balançadinha e vou rodando o produto assim, ó. Vou rodando para poder passar produto realmente em todo o cílio. Ele já dá um volume, uma alongada. Agora para a parte de baixo, pessoal. Só dou uma passada assim, ó. Ficam cílios de bonequinha. Ruby Rose, você arrasou nesse aplicador, gata. A senhora deu o nome. E agora que já secou um pouquinho a minha máscara de cílios, vou colocar os cílios postiços. O cílio postiço que eu tô amando usar é esse aqui da Sabrina Sato. Ele é bem baratinho também, mas eu gosto do formato das cerdas dos cílios. Que não é uma cerda muito grossa. Aqui tá grossa porque eu já usei, então ele tá com um resquício de máscara de cílios. Mas eu gosto muito e fica muito naturalzinho, não é muito grande, fica bem uniforme no olho. Eu amo, dá uma super tchan no olho, então eu vou usar esse aqui da Sabrina Sato. E eu pra colocar cílios eu costumo usar essa pinçazinha aqui, ó, de sobrancelha. Porque ele ajuda na hora de apertar os cílios aqui, ele tem mais precisão. Então eu gosto de usar essa pinçazinha aqui. E de cola eu gosto de usar da Macrilan. Essa cola aqui é maravilhosa, super segura os cílios. Inclusive eu uso essa cola para colar lace. Você tem noção de como ela segura bem. Eu passo a cola. Eu gosto de deixar a cola bem grossinha, tipo uma gotinha, principalmente nas pontas, porque é onde costuma descolar mais, principalmente na parte interna do olho. Ó, fica assim. Eu passo uma camadinha bem generosa para certificar que os cílios vai colar bem. Deixa ele ali um tempinho em algum lugar secando a cola. É importante deixar a cola do cílio secar. Quando ele estiver quase transparentinha, aí você cola. Senão a cola molhada vai ficar sambando os cílios no seu olho, não vai colar e vai borrar tudo que você fez embaixo. Então assim, deixa a cola do cílio secar. Enquanto o cílio seca, eu vou passar o batom. Eu vou usar esse aqui, ele é da Mary Kay. A cor dele é AF05-1. Não sei se vai focar. Mas é a cor AF05-1. Ele é um vermelho bem bordeaux, ó. Vai super combinar com a nossa maquiagem. E eu, na hora de passar batom, eu gosto de dar uma aumentada na boca. É a boca da Pandora Yume. Era uma drag, que hoje em dia não faz mais drag. Mas ela chama de boca de troço. E eu vou ensinar pra vocês aqui agora a boca que eu uso. Então você vem pegar e você pinta a sua boca normal. A sua boca de verdade. Pinta a sua boca normal. Eu começo de cima, eu pinto primeiro os lábios de cima e por eles eu meço o tamanho do lábio de baixo. Como eu tenho bigode, a parte de cima não fica tão aparente quanto a parte de baixo. Mas já dá a ilusão de uma boca maior.
Ó. Tá vendo? Já deu uma aumentada. Agora vem pelos lábios de baixo. Eu gosto de começar fininho, engrosso e fica fino de novo. Porque normalmente a parte do meio da boca, ela é mais gordinha mesmo. Então eu começo fino e passo grosso. E vocês vão ver que eu aumento, eu pinto aqui assim, ó, o queixo. Pinto tudo o queixo, mas o bocão fica assim, ó. Efeito de ácido hialurônico que a gente ama. Mas é isso, gente. Quem não tem condições como eu pra pagar a cirurgia, faz o truque, ó. Ó, como já deu um bocão. E eu gosto de engrossar um pouquinho mais. Porque eu sou viciado na boca de troço, então eu dou uma engrossadinha um pouquinho mais. Basicamente é isso. Então quando você tá com a boca normal, a boca relaxada, essa parte aqui, ela dá uma entrada e dá essa ilusão de que a boca tá bem gigantesca. Ó, não tô fazendo biquinho nem nada. Ó. Bizarro. E eu amo. Bom, os cílios já secou. Quando ele começa a ficar bem transparentinho assim, é quando eu já colo no olho, tá? Nossa, a gente já ficou de noite e eu ainda tô aqui. Ó, eu pego o espelho, eu ponho pra baixo e eu olho pra baixo, tá? Eu olho pra baixo e eu coloco os cílios por cima do meu cílios natural. Porque se eu colocar assim, ele vai empurrar os meus cílios e vai virar uma lambança. Então, ó, o espelhinho embaixo, olho pra baixo e por cima eu coloco os cílios, tá? Eu grudo primeiro o meio, eu posiciono os cílios pelo meio e ajeito as pontinhas depois. Eu pego os cílios pelo meio, e posiciono aonde que eu quero. Eu gosto de colocar um pouquinho mais pra fora do olho, pra levantar um pouco mais o olho, para os cílios não ficar tão caído. Eu abaixo e por cima eu colo. Posicionei, agora eu venho aqui nas pontinhas. A parte de dentro e a parte de fora. E com esse ladinho aqui, eu pressiono os cílios para colar. E pronto, gente, tá colado. O que eu gosto, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, eu colo um pouquinho acima dos meus cílios, para os cílios não ficar muito assim caído. Basicamente é isso. Agora eu vou colocar minha peruca e venho aqui dar as considerações finais para vocês. Então é isso, gente. Essa aqui foi a maquiagem de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, se eu tô bonita, se eu tô bonita. Uma crítica, um elogio. Eu não aceito deboche, meu amor. Eu adorei estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho mais sobre o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu faço hoje em dia. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa produção. Um elogio, o que você achou, o que você não achou, o que você gostou, o que você não gostou, qualquer dúvida de qualquer passo da maquiagem. Enfim, comentem aqui pra mim, que eu vou ficar bem de olho aberto em tudo, eu respondo todo mundo, eu dou like em todo mundo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber mais vídeos e mais tutoriais e mais ablação e mais blá blá blá. Se inscreve no meu canal, não se esqueça de ativar a notificação para você ficar por dentro de tudo aquilo que eu for colocando aqui nesse canal de meu Deus. Então, um beijinho no seu Edi e até mais. Tchau!